Olá, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre porfiria aguda. A porfiria é uma doença genética, então nós nascemos com ela. Ela vai acometer principalmente mulheres mais jovens, mas pode acometer homens também. Essa doença, ela se manifesta em crises. Então você vai ter momentos na vida muito bem e momentos em que a doença estará ativa. Nesses momentos, quais são os sintomas? O que a gente deve ficar de olho? Dor abdominal intensa, que não melhora ou até piora quando a gente usa analgésicos que a gente está acostumado a usar. Dores que levam à emergência, em que você faz diversos exames e não encontra nenhuma alteração, às vezes precisa fazer até cirurgia e aí não dá nenhuma alteração na cirurgia. Então, dor abdominal intensa de causa não identificada, muito comum essas mulheres estarem na ginecologia com suspeita de endometriose e que os exames também não mostram grandes alterações. Segundo, alterações psiquiátricas. Durante as crises, você pode ter crises depressivas graves, crises às vezes taxadas como esquizofrenia, então quadros graves de alterações psiquiátricas que tendem a melhorar como as crises vão embora. Terceiro, polineuropatia. Então, crises graves, crises agudas de perda de força muscular, que pode, inclusive, confundir com o quadro de Guillain-Barré. É bastante comum essa confusão. E, durante as crises, os quadros de urina escura, urina como cor de Coca-Cola. O diagnóstico da porfiria, ele é feito através da suspeita clínica. Então, quando o paciente chega para nós com esses quadros clínicos característicos, nós vamos dosar os metabólitos alterados na urina. Então, é feito através de exame de laboratório. E quando esses exames vêm alterados, nós vamos submeter os pacientes a testes genéticos. Então, não é tão difícil assim a gente fazer o diagnóstico, mas a gente precisa suspeitar. O tratamento dessa doença, ela é primeiramente, mudanças de hábito de vida. Então, nós precisamos ter hábitos de vida saudáveis, ter muito cuidado com medicações, grandes variações hormonais, tudo isso pode desencadear crises de porfiria. Nas crises, nós temos uma medicação chamada emina. Então, é possível em pacientes que têm muita crise usar a emina também de forma para prevenir, mas não é mais comum. O mais comum é usarmos nas crises. E, como última geração, nós temos aí uma medicação chamada RNA de interferência, que é a givosiran, que vem para prevenir crises, para que o paciente não tenha crise. O único problema dessa medicação é que ela tem um custo alto, então nós temos uma dificuldade maior de acesso. Algumas coisas me incomodam bastante no acompanhamento dos pacientes com porfiria. Primeiro, os sintomas, principalmente quando a doença não é tão grave, eles são difíceis de avaliar e diagnosticar. Eles podem ser bastante difíceis. Então, esses pacientes acabam tendo muitas barreiras de acesso para chegar no seu diagnóstico. É muito comum esses pacientes terem histórico de diversas idas ao pronto-socorro, serem taxados de pacientes psiquiátricos, pacientes difíceis e principalmente serem taxados como pacientes viciados em morfina ou outros opioides, porque as dores abdominais elas não melhoram com analgésicos comuns, os analgésicos que a gente está acostumado. Pelo contrário, elas pioram. Elas só vão melhorar realmente com opioides e com o tratamento da porfiria. Então, esses pacientes sofrem muito essa questão de serem incompreendidos nas urgências. Outra coisa é que a gente a gente sabe a importância do controle comportamental no tratamento da porfiria. O paciente precisa realmente ter uma vida mais regrada, uma rotina saudável, um padrão alimentar, de sono, de controle hormonal muito bem estabelecido. Porém, nós todos sabemos como é difícil ter uma rotina de vida muito saudável nos nossos dias. Então, a gente jogar toda a responsabilidade do seu tratamento nas costas do paciente é muito difícil. Porque a gente sabe a dificuldade de acesso a uma boa academia com supervisão, a uma boa alimentação,
orientada, há um suporte ginecológico para avaliação hormonal regular. Então não é todo mundo que vai ter acesso a isso. Mesmo pessoas que têm uma condição financeira melhor, às vezes têm dificuldade. E nessa rotina louca de trabalho, de vida corrida, de filhos, de múltiplas coisas que a gente precisa fazer ao mesmo tempo, é muito difícil. A gente precisa, como profissional de saúde, entender que esses nossos pacientes têm uma vida difícil, uma vida sofrida e que eles não conseguem necessariamente seguir todas as orientações de qualidade de vida que nós precisamos e temos sim que orientar sozinhos. A gente vai precisar dar a mão e prover, ajudar a prover mais recursos para que eles possam ter acesso a tudo que eles precisam. E a gente precisa ser mais sensível nas crises. A gente não pode esperar que o paciente tenha uma polineuropatia grave, que ele interne com uma perda de força, por vezes definitiva, que vai gerar sequelas, para a gente considerar essa doença mais grave e oferecer um tratamento melhor para esse paciente. Nós precisamos ficar mais atentos às crises de menor intensidade, porque em algum momento elas vão virar algo grave. E a gente precisa evitar, a gente precisa prevenir que isso aconteça. Porque no paciente maltratado, uma polineuropatia grave pode significar intubação, traqueostomia, o paciente ficar numa cama por longo tempo ou nunca mais retomar a sua movimentação como era antes. E pode significar doença psiquiátrica para o resto da vida. A gente não pode deixar que isso aconteça. A gente precisa prevenir, a gente precisa tratar a doença de forma efetiva, a gente precisa ouvir os nossos pacientes de forma ativa e empática e ajudá-los e propor soluções práticas para as medidas de hábito de vida que a gente tem a obrigação de orientar. Curtam, compartilhem, façam perguntas, estamos aqui para trocar conhecimentos.